amém e graças a Deus. Tome assento na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que hoje é um domingo especial para a família de fé da Igreja Batista da Paz, amém? Eu sei que nós estamos com uma expectativa muito grande em conhecer a nossa nova casa, né? A nossa casa, aonde com certeza nós vamos viver um futuro maravilhoso. Um futuro onde Deus vai nos usar para levar o amor de Deus a muitas pessoas. Então, hoje de manhã o pastor falava de algo muito importante, que nós temos que gerar as coisas de Deus no Espírito. E quando nós geramos, é como se nós engravidássemos daquele sonho. E uma mãe que engravida, ela não passa os 9 meses simplesmente só esperando o dia de ir para a maternidade para ter o bebê. Mas ela passa os 9 meses preparando as lembrancinhas do chá de bebê. É ou não é, irmãs, né? Preparando o kit de berço, ver se eu lembro de todas as coisas. E tantas coisas, a mamadeira essencial, o bico com a borracha correta, e troca não sei quantos bicos, e pensa em todos os detalhes. Assim é quando nós estamos gerando um sonho, quando nós estamos gerando um projeto. Quando a gente crê pela fé que isso vai acontecer, nós tomamos as providências necessárias. E como nós cremos que o Senhor vai nos ajudar a ganhar muitas pessoas para Jesus nessa cidade, nós hoje vamos mostrar o berçário que nós estamos construindo para muitas vidas que vão estar ali juntamente conosco na nossa nova casa, amém? E para iniciar a palavra de hoje, eu quero falar um pouco sobre a importância que a igreja tem. Já que a igreja é a casa de Deus e nós vamos estar construindo uma casa para Deus, uma casa para Deus habitar, aonde nessa casa, na casa do Pai, muitos filhos moram lá. E ainda muito mais filhos vão se achegar lá. Então, para nós, é muito confortável. A gente vem para a igreja, ano após ano. Se nós temos problemas, nós temos pessoas para orarem por nós, para nos darem uma palavra de fé. Mas quantas pessoas estão aqui em Caçador sem uma palavra de fé, sem uma palavra de esperança, algo que possa curar essas vidas? Pense em você, antes de você ter Jesus. Como que era a tua vida? E se você não tivesse encontrado Jesus, aonde você estaria num momento como esse? Então, quando nós pensamos dessa forma, isso se chama compaixão. Isso é olhar para as pessoas e dizer, puxa, eu me compadeço delas, porque eu sei, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi sem ter Jesus na minha vida. Então, pense aí, aonde você está sentado. Se não fosse Jesus na minha vida, aonde eu estaria hoje? E a partir desse princípio é que nós podemos perceber a relevância e a importância que a igreja tem. E para isso eu quero ler um texto que está lá em Mateus 16, do versículo 18 ao 19, que diz: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha que palavra fantástica de autoridade que o Senhor entregou para a igreja do Senhor Jesus. Então aqui, Jesus está dizendo que Ele não veio mesmo fundar uma religião. Até porque religião, as pessoas têm aversão à religião, né? É aquela coisa religiosa, aquela coisa que não se tem explicação, aquela coisa dogmática, que as pessoas não entendem nem os porquês e nem os praquês daquela atitude. Jesus não. Jesus veio fundar uma igreja. Olha que tremendo esse versículo. Porque sobre esta pedra, Jesus é o fundamento da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não a minha religião, mas eu edificarei a minha igreja. Por que hoje nós temos nomes denominacionais? Porque nós precisamos ter um nome, nós precisamos ter um CNPJ, nós precisamos ser uma organização que responde por coisas.
Então, nós precisamos ter nomes, precisamos ter denominações. Mas Jesus nunca veio trazer uma religião. Jesus nunca fundou a religião batista, ou a denominação batista, ou a Assembleia de Deus, ou a quadrangular, metodista, presbiteriana. De forma nenhuma. Jesus disse que ele era a pedra fundamental da igreja. Se Jesus é o cabeça, uma cabeça anda sem corpo? Não. Então, igreja não é religião, igreja é corpo. Vocês concordam comigo? Então, Jesus veio fazer isso. Jesus não veio fundar uma religião. Se ele é o cabeça, não vai andar sem corpo, né? Uma cabeça flutuante. Quem que é o corpo de Cristo? Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Ligado, bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas e ligamentos, nós fazemos o nosso aumento em amor. Isso é muito diferente de religião. Ser igreja é muito diferente de ser religião. Religião é um saco de batata, onde todo mundo frequenta uma religião, mas cada batata é uma batata dentro do saco. Terminou a cerimônia religiosa, cada um foi para o seu lugar e ninguém se envolveu. É só um saco de batata, cada um é distinto entre si. Igreja de Cristo é corpo. É braço ligado no antebraço, é mão ligada no braço, isso é corpo. Porque o corpo, ele tem movimento, o corpo, ele tem função. Então, Jesus nunca veio trazer religião. E eu quero iniciar essa palavra hoje falando sobre a importância da igreja. Porque nós somos corpo e nós precisamos estar bem ajustados pelo auxílio de todas as juntas, pelo auxílio de todos os membros, fazendo o aumento do corpo de Cristo em amor. Olha o que diz esse texto. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Deus entregou para a igreja as chaves do reino dos céus. Obrigada, irmã Ivanete. Eu já ia pedir. Eu estou morrendo de calor aqui, né? Estou na estufa, daqui a pouco. Então, Jesus nos entregou uma chave. Para quem que Jesus entregou a chave? Para os pastores? Para os líderes? Não, Jesus entregou a chave para a igreja, para o corpo de Cristo. Sexta, nós estávamos aqui na intercessão e eu li essa palavra. Olha que tremenda. O poder da igreja. O que ligar na terra será ligado no... E o que desligar na terra será desligado no céu. Meu Deus! Como que a gente não percebe o poder que nós temos e que a nós foi confiado? Então, eu quero que você saia desse culto hoje entendendo muito bem que Jesus não veio fundar religião, mas que Jesus veio fundar e edificar uma igreja, sob a qual é o corpo dele. Amém? Então, a igreja, ela é o principal agente de Deus na terra para a execução do seu plano e estabelecimento do seu reino, pela qual o evangelho é pregado, ou seja, é essencial para a humanidade. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é o maior órgão remidor. Por que que é o maior órgão remidor? Porque a igreja é feita bem daquilo que você pensa. De ex-drogado, ex-ladrão, ex-prostituto, ex-adúltero, ex-corrupto, ex-tantas coisas. Porque todos aqueles rótulos que as pessoas tinham no mundo, que nós tínhamos no mundo, quando a gente vem para Jesus, quando a gente entra na igreja e começa a fazer parte do corpo, eu creio que o sangue de Cristo vai passando assim no nosso corpo e a gente se torna membro, a gente se liga ao corpo de Cristo e a gente é redimido de todos os nossos rótulos para a glória de Deus. Então, a igreja é o maior órgão remidor. Nós somos essenciais para a sociedade. Não a religião, mas o corpo de Cristo. O papel da igreja na sociedade não é buscar os seus direitos. Nessa época de pandemia, o ano passado, a gente sofreu bastante. E nós, por várias vezes, tentamos lutar pelos nossos direitos de manter as portas da igreja abertas, até porque era algo que já tinha sido conquistado lá no Supremo, que a igreja é um serviço essencial. E nós nos atribulamos muito, né? Ligamos para deputados aqui, fizemos várias coisas para manter o nosso direito sendo viabilizado. Mas nós sabemos que muitas vezes não conseguimos manter as portas da igreja abertas. Mas, apesar de nós termos muitos direitos,
o Senhor Jesus diz que nós temos um dever muito importante. E o dever muito importante, e que é a nossa missão como igreja, é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso dever. Nós temos muitos direitos, com certeza, mas mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que os órgãos superiores a nós não reconheçam, nós somos reconhecidos por Deus como o sal da terra e a luz do mundo. E como que nós temos esse dever? Será que é impossível para nós cumprir esse dever que o Senhor Jesus deixou para nós? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Um corpo não vai a todos os lugares? Um corpo saudável, ele não levanta de manhã com sede de viver? Sim ou não? Então, eu digo para vocês que se nós tivermos sede de viver, sede por vidas, sede por almas, nós vamos a qualquer lugar, amém? E nós vamos cumprir a nossa missão, que é a missão do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a nossa missão. E a Bíblia fala lá em Atos 2, não precisa abrir, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias. E é o que nós temos vivenciado aqui na Igreja Batista da Paz. Todos os dias o Senhor tem acrescentado vidas aqui para a glória de Deus. E isso enche o nosso coração. Isso faz oxigenar as células do corpo de Cristo. E faz com que o corpo de Cristo tenha mais vida, mais ânimo e mais alegria para cumprir o seu ide, para cumprir a sua missão e o seu dever como corpo. E a Bíblia diz, então, ali no versículo de Mateus, e as portas do inferno não contra ela. Contra a religião? Não. Contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? As portas do inferno jamais prevalecerão contra nós. Jamais prevalecerão contra o corpo de Cristo. Então, a igreja é a única instituição que o Senhor prometeu edificar e abençoar. Olha que glorioso isso. O Senhor está conosco em todos os momentos. Atos 20, 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que tremendo. A igreja é a assembleia mais preciosa da terra. Às vezes, a gente sabe que vai ter uma palestra, né? E a gente corre lá, porque a gente não pode perder de ouvir falar aquele palestrante que é tão inteligente, né? Antigamente falava assim, aquela pessoa é uma sumidade. Não sei se fala assim ainda, mas, meu Deus, eu tenho que ver, porque aquele cara, aquela mulher é uma sumidade. E a gente se empenha, né? Para pagar, e às vezes esgota os ingressos. Puxa vida, não vou conseguir participar daquele evento. Mas eu quero dizer para você que a assembleia mais preciosa da terra é a igreja de Jesus. Porque Ele adquiriu com o seu sangue. Então, hoje aqui, esse ajuntamento solene é a assembleia mais preciosa sobre a terra. E todas as pessoas que nesse momento estão ajuntadas solenemente, como nós, em assembleia para adorar o Senhor Jesus, estão na assembleia mais poderosa. Porque é a assembleia redimida pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia! Então, eu podia ficar aqui nesta noite falando o quão é importante o papel da igreja. Nesses 20 anos, dia 20 de outubro desse ano, a Igreja Batista da Paz vai fazer 20 anos aqui nesse mesmo local. Amém? Glória a Deus. E nesses 20 anos, só olhando as atas lá, uns 2 anos atrás, a gente olhou, a gente já tinha feito mais de 100 casamentos. Batismos incontáveis, pessoas recuperadas, casamentos restaurados. Enfim, o Senhor já nos usou de uma maneira maravilhosa, usou esse corpo aqui, essa igreja. Então, imagine o que Deus vai fazer quando Ele nos der essa casa maravilhosa, para que mais filhos, mais pessoas possam se congregar. Então, olha, irmãos, eu estou, assim, radiante hoje. Eu disse para os irmãos, parece que a pastora é meio boba, né? Mas eu não consegui nem dormir de noite. Você acredita que eu na minha cabeça, eu fazia tour com os irmãos, mostrando aqui vai ser isso, aqui vai ser isso. De tão acelerada que eu estava,
pensando e feliz, né? Porque hoje de manhã eu dizia assim, uma coisa é uma pessoa que está há 20 anos conosco, vai olhar o projeto hoje de uma maneira, né, Edson? Sirlei não está aqui hoje, mas muitos irmãos, quem mais que está aqui há 20 anos com a gente? A Suzy, o alemão, praticamente, né? Tantos irmãos há anos, o Cláudio, mais de 10 anos, tantas pessoas que estão aqui com a gente, tem um valor diferente daquele que talvez está há meses, há 1 ano, 2 anos, está vindo agora. Mas para nós, que estamos há 20 anos aqui, é algo maravilhoso. É uma bênção, né? Que hoje de manhã os irmãos estavam todos chorando aqui, porque foi algo realmente que o Senhor... Os irmãos daqui a pouco vão ver, né? Eu já vou dizer que vai ser no final, para os irmãos não terem essa ansiedade, né? Na mensagem, para eu poder pregar, que no final a gente vai ver a bênção. Tremendo, né, irmão? Tipo, encontro com Deus, é tremendo, aleluia, né? Mas hoje, o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto assim, luva. Sabe texto luva que Deus dá para a gente, que cai como uma luva para a gente no momento que a gente está vivenciando? É esse texto que o Senhor me deu essa semana. Há 2 semanas atrás, o pastor Alex pregou sobre os 1000 holocaustos de Salomão. E eu fui estudar um pouco mais sobre os holocaustos de Salomão e o Senhor me entregou essa palavra. Eu não sabia que a gente ia mostrar hoje o projeto. A gente estava tentando mostrar o quanto antes fosse possível. E aí o Senhor disse para mim, quando vocês forem mostrar o projeto, vocês têm que ministrar essa palavra para a igreja. Daí eu compartilhei com o pastor, ele disse, não, tudo bem, você ministra essa palavra, né? E me sinto honrada hoje de estar aqui ministrando essa palavra, porque é algo que realmente vem do coração do Pai. Então, eu quero ir lendo expositivamente, eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui, porque eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje o texto, certo? Então, para a gente ler todos na mesma versão. Não deu mais, né? Até tentei, mas não deu mais, né, irmãos? Então, vamos lá. O texto de 1 Crônicas 29. Então, por que eu acho que a gente sempre aprende muito com exemplo? Acho não, tenho certeza. E eu fui entender que Salomão aprendeu com o pai dele a sacrificar. Então, nesse texto que a gente vai ver aqui, a gente pensa, puxa, Salomão deu 1000 holocaustos para Deus. Vocês vão descobrir que nesse texto, Davi dá 3.000, faz 3.000 holocaustos para Deus. Né? Não vou falar especificamente sobre isso, mas com certeza a gente sempre aprende muito com as pessoas. E com certeza Salomão aprendeu com seu pai Davi. Então diz lá o texto. Depois o rei Davi disse a todo o povo, o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu. Mas ele ainda é jovem e sem experiência, o trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio, onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas, além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então, os chefes dos grupos de família, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro,
340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor. Até aí, depois eu continuo. Aqui nesse texto, meus queridos, nós vemos o exemplo e a atitude correta em contribuir na obra de Deus. Nós devemos ter prazer e dedicação em contribuir para as coisas de Deus. E como que nós temos que dar esse exemplo? Esse texto está falando aqui que Davi, o rei, ele foi o primeiro a dar o exemplo. Depois de Davi, vieram as demais autoridades, líderes e chefes de família. E aqui na nossa comunidade, vocês têm um exemplo, começando pelos pastores de vocês. Quando nós iniciamos essa obra, há quase 20 anos atrás, como eu falei, nós tínhamos os nossos trabalhos, eu e o pastor, e todo o nosso salário talvez não pagasse esse lugar aqui, na época que a gente alugou. E por 3 anos, nós demos o dízimo dobrado do nosso salário, para que nós pudéssemos sustentar a obra de Deus. Nem sempre, quem não é antigo na igreja, não conhece tanto a nossa história, se não passou pelo culto de integração. Nem sempre nós, pastores, vivemos da obra de Deus. Eu ainda não vivo, eu ainda trabalho secularmente meio período. E então, o pastor, com quase 10 anos de obra, começou então a viver integralmente da obra do Senhor. E o ano passado, quando nós, para resumir, né, não vou contar toda a nossa trajetória, mas o ano passado, quando Deus deu a visão para nós de comprarmos esse terreno, que é um terreno lindo, um terreno abençoado por Deus, o pastor orou e jejuou antes de fazer a proposta. E ele reuniu eu e a Helena lá em casa e ele disse assim: eu vou fazer a vontade de Deus, mas vocês duas estão dispostas a sacrificar? Aí eu falei para ele: a nossa casa? Ele disse: não, eu acho que a casa não vai ser necessário. Mas talvez o carro, vamos começar novamente pelo dízimo dobrado. E lá fomos nós, né, até que as coisas começaram a se organizar novamente na igreja. Porque quando nós assumimos essa responsabilidade, a igreja não tinha condições de pagar a parcela no mês. E Deus foi honrando e foi honrando. Nós vemos os nossos líderes de célula, que são fiéis aqui na igreja, são fiéis dizimistas, são exemplos também. Teve irmãos que tiveram estão tendo experiências com Deus de provisão. Sexta da outra semana, uma irmã me mandou uma mensagem e disse: pastora, vocês têm alguma conta para pagar? Eu disse: olha, conta para pagar a gente não tem, porque a gente nunca gastou mais do que aquilo que entrou no caixa da igreja, nunca fizemos endividamento, nada assim. Mas nós precisamos de muito dinheiro, irmã, para construir a obra de Deus. Daí ela disse assim: porque eu quero dizer que aquele Pix que foi feito lá de tantos mil é o nosso faturamento de sexta para sábado, nós faturamos mais do que 2 meses na nossa empresa. E nós cremos que é Deus. Está lá o que é de Deus, está tudo lá. E fora todos os outros exemplos, essa semana fomos visitar um irmão também, que passou por uma dificuldade e preocupação, e de repente Deus falou para ele: não se preocupe que eu vou prover. O chefe dele ligou: olha, o negócio que você fechou aqui pode ficar 1 mês em casa, porque vai dobrar o teu orçamento esse mês. Então Deus é assim. E nós, como líderes, como autoridades, nós temos que ter essa fé. E é essa fé que nós estamos ensinando para vocês. Que se vocês não colocarem o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, porque o que a gente quer é aquilo que o Edson falou, é coisa. Para Deus, o que a gente precisa? De coisa. Roupa, sapato, tijolo, enfim. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas, querem as coisas, diz Deus, eu vou dar as coisas que vocês precisam. E aí a gente se toca, puxa, verdade, né? Eu quero coisa. E a gente cai em si, que na verdade tudo que a gente busca é coisa. Então tá bom, busque o meu reino, que as coisas eu vou dar. O que tem mais valor, coisas
ou o reino de Deus? Então, aqui nós vemos a motivação correta do rei Davi e dos seus liderados. O privilégio e a oportunidade que nós estamos tendo um privilégio, uma oportunidade única de fazer parte de algo maior que nós. Quantas pessoas que passam pela vida sem deixar nenhum legado? Quantas pessoas que passam pela vida comprando tudo o que querem, mas no fundo continuam com vazio na alma? Tão fundo, tão profundo, que só pode ser saciado em Deus. Então, essa igreja que nós vamos construir, nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e é um legado ressignificando a nossa existência. Então, o que Deus vai fazer através desse novo lugar onde o Senhor vai nos colocar é algo tremendo, é um legado maravilhoso que nós vamos deixar para a cidade de Caçador. Você poderá dizer, eu contribuí com os meus recursos, eu construí essa igreja é minha igreja. Tem gente que não pagou ainda nem uma cadeira que senta nessa igreja. Tem gente que tem coragem de dar R$5, não dá nem para a luz do ar-condicionado. E aí ele quer que Deus supra ele. Então nós temos que pensar que tipo que eu tenho servido ao meu Deus, de que maneira, de que forma que eu tenho servido a Deus. Eu venho aqui, pensei, já venho aqui faz uns 5 anos. Mas o que eu abençoei, o que eu devolvi para Deus, que nós já vamos entender aqui, é insignificante. Não paga nem a cadeira que eu sento. Vamos continuar o texto ali, no versículo 10. Então, ali em frente, deixa eu só ver até que versículo que eu vou ler aqui. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada. Como assim? Davi não tinha dado um monte para Deus? Toneladas de ouro e de riquezas? O que Davi estava querendo dizer aqui? Não posso te dar nada, Senhor. Porque tudo que ele estava dando para Deus já era de Deus. Você está entendendo a consciência de que Davi era um mordomo fiel do Senhor? E a nossa história pessoal, ela só faz sentido quando ela começa e termina em Deus. Aqui nós vemos o princípio da mordomia, algo que tem sido falado culto após culto aqui, pelo pastor, pela pregação. Que tudo vem dele. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. No versículo 12 ele declara, tu, Senhor, podes fazer forte, podes fazer grande qualquer pessoa. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, pastora, mas eu sou tão pequena, né? A minha contribuição é ínfima, não vai fazer diferença. E uma coisa eu tenho no meu coração, sempre tive isso no meu coração, não é que Deus não possa usar uma pessoa de muitas posses para dizer, dá aqui esse projeto, vou executar para vocês, vou abençoar vocês. Eu creio que pode acontecer isso. Mas eu creio que Deus é um Deus da proporcionalidade. Deus é um Deus tão abençoado e justo que Ele pede o que é proporcional a cada um de nós. Não é aquela coisa, não, todo mundo aqui tem que sacrificar tantos R$1.000 aqui. Isso é desproporcional. Deus olha para cada um de nós e se alegra com aquele que dá com alegria, na sua proporcionalidade. Porque Deus prova os nossos corações. Quem era Davi? Davi era o rei. Davi tinha muitas riquezas. Nós já não ouvimos falar em filmes que as minas do rei Salomão, aí você pode dizer, pastora, mas isso aí é uma ficção. Da onde que tinha tanto ouro? Da onde que tinha tanta pedra preciosa? Tinha muito ouro.
muita pedra preciosa nessa terra. E os estudiosos falam que esse projeto, se nós fôssemos converter hoje, seria um projeto bilionário, não milionário. Olha aqui, 800 milhões é muito dinheiro, mas não era milhões, era bilhões que estavam sendo doados aqui para a construção do templo. E não somente os tesouros do rei, mas os tesouros pessoais de Davi, porque ele dizia, eu amo o meu Deus, eu amo a casa do meu Deus, e eu também quero contribuir no reino de Deus. Olha que tremendo isso. Então, Davi era um pastor de ovelhas. Quem ele se tornou? O maior rei de Israel. 40 anos de reinado, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, totalizando 40 anos de reinado sobre o povo de Israel, o maior rei de Israel. Ele sabia de onde Deus tinha tirado ele e aonde Deus tinha levantado. E eu quero dizer para você que não importa quem você é, mas Deus olha a tua fidelidade. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Tem um exemplo de um irmão que trabalhou numa grande empresa e ele tinha um bom salário, mas o superior dele, o chefe dele daquele setor, ganhava o dobro do que ele ganhava, então era muito dinheiro. E não foi uma ou duas vezes que o chefe do setor dele chegou para ele, fulano, você tem dinheiro para me emprestar? E ele pensava, meu Deus, como assim? Você ganha muito mais que eu e está pedindo dinheiro emprestado para mim. Porque dinheiro é emocional. Porque a gente gasta dinheiro por causa das nossas emoções. Então, a pessoa que ela está lá no mundo, ela tem um vazio, ela tem uma ansiedade, e quando ela pega o salário no começo do mês, ela gasta na primeira semana para suprir aquela necessidade emocional que ela tem. E quando nós nos convertemos, o Senhor nos prospera já em sabedoria. Porque todo o nosso dinheiro é emocional. Se você não tem controle emocional, você não tem dinheiro na carteira. Isso é fato. Se você não controlar as suas emoções, você nunca vai prosperar. Então, não importa se você tem muito ou você tem pouco, você precisa controlar as suas emoções. Senão, você nunca vai controlar a sua carteira. Isso é básico. E aqui, nós percebemos que Deus quer nos curar. Que Deus quer dizer, filho, entenda que tudo que você tem não é teu, é meu. E um dia eu vou pedir contas de tudo que eu te entreguei na tua mão. De que forma você ressignificou as tuas finanças. Gente, ninguém vai escapar desse dia. Ninguém vai escapar do dia em dizer, eu entreguei filhos nas tuas mãos. Os filhos são herança do Senhor. De que forma, quanto tempo você gastou em favor deles? De tudo nós vamos prestar conta para o Senhor. E das nossas finanças também e principalmente. Então, eu quero dar um exemplo aqui muito interessante sobre mordomia. Quem aqui, como pai, nunca ganhou um presente comprado com o seu próprio recurso, né? O filho quer dar um presente lá do Dia dos Pais, mas o filho é pequeno. O filho não tem salário ainda, né? Então, ele vai lá, pai, eu preciso de dinheiro porque eu quero comprar um presente. Às vezes ele nem conta para quem que ele quer comprar o presente, mas o pai já desconfia, né? Nós que temos filhos, que talvez os filhos já são grandes, mas todos nós aqui já passamos por essa experiência. Então, tem graça ganhar um presente com o nosso próprio dinheiro? Olha que interessante essa meditação, essa reflexão. Então, não só o pai nos dá esse recurso para a gente comprar esse presente para ele, como ele nos encoraja a dizer que aquilo vai ter muito valor para ele. Vocês estão entendendo? Então, como que Davi disse, mas Senhor, na verdade nada te damos, Senhor, porque tudo é teu. Então, é a mesma coisa que comprar, quando nós damos uma oferta, um presente para Deus, na verdade a gente está dando com o dinheiro do próprio Pai. Vocês estão entendendo? Que nada é nosso, mas mesmo assim o Senhor nos incentiva a dar, sabe por quê? Porque Ele quer ver o nosso coração. Ele quer ver o que nós estamos significando, qual valor nós temos para Ele. Então, ainda que seja um presente comprado com recursos meus próprios, mas Ele pensou em mim. Ele me amou. Ele foi lá, Ele escolheu. E isso tem valor para mim, isso tem significado para mim. Então, essa parte eu queria muito que vocês entendessem, porque nós precisamos
ter fé, boa vontade, de consagrar a nossa vida, consagrar a nossa pessoa e os nossos bens a Deus. Às vezes a gente diz, Deus, é tudo teu, consagro meus filhos, minha casa, acampa os teus anjos, santifica o meu trabalho, né? Faz toda aquela coisa, e aí o devorador está ali, porque você não está curada nas emoções, não está curado nas emoções. Então, o dinheiro, entenda isso nessa noite, ele é emocional. Então, por que aquele que ganhava muito não tinha dinheiro no bolso e aquele que ganhava menos tinha que emprestar para o chefe? Porque um era curado. Um entendia que tudo que ele tinha era de Deus. É uma pessoa dizimista, uma pessoa fiel. Uma pessoa que sabe controlar suas emoções, que sabe que não vai preencher nenhum buraco com compras, mas entende a Deus. E é uma pessoa próspera. Né? As pessoas dizem assim, o crente prospera porque o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não faz festa. Pelo contrário, o crente prospera porque ele tem sabedoria de Deus. Não fica rasgando e queimando dinheiro para mostrar para a pessoa que não gosta, né? Como diz aquele ditado. Para aparentar o que não é para quem não gosta. O crente é curado, o crente é liberto. E isso é maravilhoso. Então, vamos seguir o texto ali. 15. 14. No entanto, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros. Olha a consciência de Davi. Como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa, e não podemos escapar da morte. Olha o texto luva, olha o texto luva aqui. O Senhor, ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti, e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e ama as pessoas corretas, com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade, tem que ser livre. Tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo, que está reunido aqui, trouxe de boa vontade. Pode ler o próximo. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. Olha a consciência que eles tinham da brevidade. Lá em Hebreus fala que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Davi morava onde? Numa tenda que nem Abraão? Não, Davi morava em palácio. E ele dizia, eu sei que aqui sou estrangeiro. E às vezes a gente está apegado nas coisas, que Deus diz, eu dou coisa para vocês. Fiquem tranquilos, que coisa eu tenho para dar. Mas eu quero dar muito mais do que coisa. E aí, qual é a verdadeira motivação? Davi doou, os líderes, as autoridades doaram, e o povo doou, diz ali naquele texto. E o povo doou com alegria e de boa vontade. A proporcionalidade, será que a proporcionalidade do povo era a mesma proporcionalidade do rei? Não. Mas Deus é um Deus justo e que olha a proporcionalidade do nosso coração. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Quantos que chegaram na igreja com a sua vida financeira destruídas e colocaram em prática os princípios da mordomia e hoje têm sido homens e mulheres de Deus prósperos, curados e libertos na vida financeira. Porque Deus assim o faz. Nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que nós temos, que veio honestamente, veio da parte de Deus. Humildade, gratidão, pelo privilégio de participarmos por propósitos eternos de Deus. Hoje nós sabemos que as nossas contribuições, elas têm aqui na igreja um grande significado, na obra missionária na nossa própria cidade, enfim. Nós temos ressignificado quando a gente levanta, né? É tão difícil levantar cedo, comer o pão que penosamente nós granjeamos, e agora nos últimos 15, 20 dias, a gente levanta 20 para as 7, é noite, né?
É escuro, parece que o nosso relógio biológico não quer levantar da cama. É bem difícil. No verão é mais fácil, está até meio calor, você já levanta, toma um banho, parece que até se livra, né? Mas no inverno, gente, é uma coisa. E aí você trabalha, às vezes, até às 10 da noite, né? Tem a manhã, tem a tarde e a noite. E aí termina o mês, vem o teu salário. E aí a primeira coisa que você faz é tirar as primícias para o Senhor. E aí a tua vida, a tua existência, a tua labuta diária, ela fica ressignificada. Porque você entende. E aí você usufrui dos teus 90% com tranquilidade, com paz e com prosperidade. Vocês estão entendendo o que é ressignificar a nossa vida, a nossa existência? Os motivos para a contribuição têm que proceder de um coração sincero e de uma vida reta. E o Davi falava aqui que ele orava a Deus para que ele continuasse dirigindo o coração do povo, para que tivessem fidelidade inabalável a ele e a sua causa na terra. Então, para encerrar, eu quero ler os últimos versículos que estão aqui nesse texto de 1 Crônicas 29. Capítulo 20. Não, 19, né, alemão? Eu que estou te confundindo. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens e a vontade de construir o templo para o qual eu fiz estes preparativos. Então, Davi deixou tudo preparado. Então Davi disse a todo o povo, louvem o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor. E depois os entregaram ao povo para que comessem. Além disso, 1000 touros novos, 1000 carneiros e 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão seria rei. Olha que tremendo isso. Olha que ressignificância aqui. A alegria de poder participar. Teve quando o pastor pregou sobre os 1000 holocaustos. Ele deu um exemplo aqui de uma pessoa conhecida que comprou uma caminhonete. E sempre teve caminhonete. E ele disse assim, aquela caminhonete que eu comprei, foram 120 bois que eu paguei nela. E agora, por último que eu comprei, o preço do boi, da carne, subiu tanto, e a caminhonete me custou apenas 30 bois. Então, ele disse, eu faço o meu cálculo pelo que eu tenho, por aquilo que eu trabalho. Então, se me custa tantos bois, né? Uma caminhonete, para mim, já chegou a custar 110 bois. E essa última, eu paguei 30 bois, porque a carne subiu muito o preço. Então, valorizou, para mim, custou muito barato essa caminhonete. Então, vocês vejam que é necessário, meus irmãos, nós fazermos um cálculo da nossa vida particular. Davi, em outro versículo, diz, não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Então, eu convido vocês, Igreja Batista da Paz, a continuarem sonhando conosco. Amém? Porque se hoje nós vamos mostrar um sonho aqui, é porque ele foi gerado talvez por 20 anos. E ele tem um significado muito importante para nós. Então, nós precisamos continuar sonhando, porque sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. Então, na tua vida pessoal, da mesma maneira, se você tem sonhos e projetos, você precisa continuar gerando em oração. Gerando em oração. E no mundo espiritual, ele está sendo formado, até que o Senhor vai entregar ele nas tuas mãos. Isso é fé, isso é viver pela fé, isso é andar pelo Espírito Santo de Deus. Então, temos que gerar espiritualmente o sonho e as visões de Deus para a nossa vida. E Deus, Ele é o único recurso, e Ele nunca falha e nunca falhou. E Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então,